série que apresentará a programação funcional. Para ilustrar os conceitos de forma concreta, foi escolhida a linguagem Haskell. Nesse primeiro vídeo serão apresentados os fundamentos da programação funcional e também será dada uma breve introdução à linguagem Haskell. Esse vídeo será dividido em 3 partes. Na primeira parte será apresentada a programação funcional e seus principais conceitos. Na segunda parte será apresentada a suíte de desenvolvimento de Haskell utilizada para rodar os exemplos dados e, na terceira e última parte, uma breve introdução ao Haskell apresentando seus tipos primitivos. A programação funcional é um paradigma de programação que vai ser baseado na computação por meio da valoração de funções matemáticas e tem como princípio evitar estados e dados mutáveis. O arcabouço teórico que fundamenta a programação funcional é o cálculo lambda. No paradigma funcional, os programas serão compostos por meio de expressões, diferindo assim do paradigma imperativo por ser um paradigma declarativo. Você não vai dizer como as coisas devem ser feitas, e sim o que deve ser feito. Então essa é a primeira diferença fundamental entre a programação funcional e os paradigmas imperativos. Um outro conceito fundamental associado à programação funcional é de que o retorno de uma função deve depender única e exclusivamente de seus parâmetros. Isto é, a chamada de uma função para os mesmos parâmetros deve produzir sempre o mesmo retorno, o que não é garantido nos paradigmas imperativos. Isso é importante porque, ao depender apenas de seus parâmetros para produzir o seu retorno, as funções no paradigma funcional são denominadas funções puras ou funções sem efeitos colaterais. E esta é uma característica marcante da programação funcional que privilegia funções com essa característica de que o seu retorno seja fruto único e exclusivo de seus parâmetros. Funções que não tiverem essas características podem vir a surgir na programação funcional, mas serão rotuladas funções impuras. As funções com essa característica serão denominadas funções puras. Aqui um exemplo em C de uma função impura, uma função cujo retorno não depende apenas de seus parâmetros. Vejam vocês que eu declaro na linha 3 desse código uma variável y que inicialmente é igual a 0. Declarado nessa linha, fora do escopo da função main e também da função f, esta é uma variável global que pode ser acessada em ambas funções. A função f, declarada na linha 5, tem um único parâmetro, que é o inteiro x, e retorna também um número inteiro. Esse retorno é composto da soma de x mais o y, sendo que o y será incrementado ao final dessa expressão. Como o incremento mais sucede a variável y, o incremento acontecerá depois do cálculo da expressão x mais y. Como o y é uma variável global, na próxima chamada de f, o y terá seu valor modificado. Vejam vocês que na main eu calculo f de 2 duas vezes, no print da linha 12 e no print da linha 13. Na primeira chamada de f de 2, o x receberá o valor de 2, y inicialmente é 0, portanto o retorno de 2 mais 0 é 2. Mas o incremento do retorno da linha 7 faz com que o y atualize seu valor para 1, de modo que a segunda chamada de f de 2 agora computará a soma de 2, que é o parâmetro x, mais 1, que é o novo valor atualizado de y. Então, ao final da chamada dessa função, o retorno será 3 e a variável y conterá o valor 2. Então, vejam vocês que a função f chamada para o mesmo parâmetro 2 produziu 2 retornos diferentes. Não há, nos paradigmas imperativos em geral, marcações sobre a pureza ou não de suas funções, e já no paradigma funcional se espera-se que a maioria, se não todas as funções, sejam puras, com salvas exceções de poucas funções impuras. Discutiremos isso ao longo desses vídeos. A programação funcional tem raízes no cálculo lambda. Cálculo lambda esse que foi apresentado numa série de 4 vídeos que está aqui no canal. Cálculo lambda proposto pelo Alonzo Church na década de 30. O cálculo lambda é um modelo de computação no qual o paradigma funcional é baseado e as linguagens que surgiram a partir desse paradigma têm como esse fundamento de computação o cálculo lambda. Na década de 50, o Lisp foi uma das primeiras linguagens a incorporar as características e conceitos relacionados à programação funcional. Já na década de 60, a APL foi desenvolvida, é uma linguagem de programação bastante interessante,
que é baseada no paradigma funcional e que influenciou várias outras linguagens desenvolvidas nas próximas décadas. Na década de 70, a linguagem ML é mais um exemplo de linguagem funcional que merece destaque, e em 87 teve início o desenvolvimento do Haskell, que é a linguagem que vamos usar nessa série de vídeos. Já na década de 90 tivemos outras iniciativas, como as linguagens J, K e Q, também são outras linguagens funcionais. Tem algumas outras que eu não citei aqui, mas esses já são bons exemplos ao longo da história do desenvolvimento das linguagens de programação, principalmente das linguagens baseadas no paradigma da programação funcional. Inicialmente, boa parte dessas linguagens foram desenvolvidas com propósitos de pesquisa científica. Elas não tinham, no primeiro momento, o objetivo de serem utilizadas comercialmente em desenvolvimento de aplicações reais. Contudo, com a evolução dessas linguagens, da capacidade de processamento do hardware e do melhor entendimento e amadurecimento do paradigma funcional, hoje já é possível desenvolver aplicações em larga escala por meio de linguagens que são fundamentalmente baseadas no paradigma da programação funcional. Por outro lado, outras linguagens mais famosas, como o C, o C++ e o Java, embora não sejam fundamentalmente baseadas na programação funcional, já incorporam várias características deste paradigma. Podemos destacar 7 principais características da programação funcional. A primeira característica fundamental é que as funções são cidadãs de primeira classe, ou seja, as funções têm o mesmo tratamento dado aos tipos primitivos da linguagem. Resumidamente, uma função pode aceitar uma ou mais funções como parâmetros e também uma função pode ter como retorno uma função. Isso é bastante importante porque em outras linguagens, principalmente as linguagens baseadas em paradigmas imperativos, você pode ter dificuldades ou mesmo ser impossibilitado de utilizar uma função como parâmetro ou mesmo como retorno de uma função. Quando isso é possível, a sintaxe ou a forma de fazer isso ou é especial ou não é tão natural quanto é para os tipos primitivos. Segunda característica importante é que as funções são puras. Já comentei das funções puras, ou seja, as funções que não têm efeitos colaterais, de modo que uma vez invocada a função, o seu retorno se dará única e exclusivamente a partir dos valores dados como parâmetros dessa função. A terceira característica importante é o uso extensivo de recursão. No paradigma funcional, as computações que demandam laços nos paradigmas imperativos são, em geral, substituídas por funções recursivas e, por meio da recursão, são simulados processos recursivos e também iterativos. Quarta característica é que as variáveis são imutáveis. Aqui no paradigma funcional, a ideia de atribuição de um valor à variável, que é bastante comum nos paradigmas imperativos, é substituído pela noção de se atar um valor a uma variável. Isso equivale às variáveis constantes das demais linguagens, de modo que, uma vez atado o valor ao símbolo a variável, esse valor não pode ser alterado naquele trecho de código. Vou dar um exemplo disso daqui a pouquinho e vai ficar um pouco mais claro. Quinta característica fundamental da programação funcional é que a valoração das expressões é não estrita. Isso significa que o valor de uma variável, de uma função, de um parâmetro de uma função, só será computado quando ele for utilizado. Não é exatamente igual, mas em muitos contextos, em muitas literaturas, em muitos textos, é utilizado como sinônimo de lazy evaluation. Mais para frente eu vou mostrar qual é exatamente a diferença, mas em muitos casos as pessoas acabam usando esses conceitos como sinônimos, embora não sejam, mas a ideia é essa, que a avaliação de uma expressão, de uma variável, de um parâmetro de função ou de uma própria função vai ser postergado enquanto não for estritamente necessário. A sexta característica a ser destacada é que as expressões dos programas terão sempre valores de retorno. Nos paradigmas imperativos, podemos ter funções e procedimentos. Em geral, a gente acaba chamando tudo de função, mas aqui fica claro que uma função ela terá parâmetros e retorno. Os procedimentos são funções nas outras linguagens que carecem de retorno. Por exemplo, em C e C++, funções que têm void como retorno. Essas funções sem retorno não fazem parte do paradigma funcional. O procedimento computacional realiza suas tarefas mediante o uso de efeitos colaterais, os quais devem ser naturalmente evitados na programação funcional. Então, em programação funcional, o termo função se refere a uma expressão que produzirá um retorno. E, por fim, a sétima característica é que, como os laços são substituídos por recursão,
As condicionais das linguagens imperativas são, em boa parte dos casos, substituídas pelo processo de pattern matching. Então, a gente vai extrair membros de objetos, vamos realizar certas expressões condicionais por meio do casamento de padrões. Isso vai ficar mais claro com os exemplos práticos que surgirão adiante. Vamos detalhar um pouco mais cada uma das características apresentadas anteriormente. Em relação ao fato das variáveis serem imutáveis. Uma variável será imutável se o seu valor não puder ser modificado após a sua inicialização. Em outras linguagens, seriam chamadas variáveis constantes. O interessante de variáveis imutáveis é que, no ambiente multithread, elas representam uma grande vantagem. Uma vez que o seu valor não será mais alterado, você pode passar o seu valor para diferentes threads sem o risco de problemas de concorrência. No caso das linguagens funcionais, já havia citado isso anteriormente, uma variável não é atribuída, ela é atada a um valor, de modo que uma vez que esse laço ela esteja unida, atada a esse valor, isso não é mais desfeito. Então você não pode, ao longo do programa, desatar uma variável ou atar ela a uma outra variável, a outra expressão, a outro valor. Veja esse exemplo abaixo, no código Haskell. A gente ainda não apresentou Haskell, mas o exemplo é curtinho, dá para entender o que eu quero dizer aqui. Vamos fazer um pequeno código que imprimiria o valor da variável x. Então, na função main, eu imprimiria com a função print o valor de x, onde o x é inicialmente igual a 1. Até aí, tudo ok. Na linha de baixo, eu declaro uma variável y que recebe o dobro de x. E até aí também tudo bem. Duas variáveis, eu posso computar o valor de y a partir do valor de x. O problema acontece na terceira linha, quando eu faço que o valor de x receba o triplo de y mais 1. Em uma linguagem imperativa, como o caso do C e do C++, eu teria uma sequência de x igual a 1, y igual a 2 e x igual a 7. Só que aqui no Haskell eu teria um problema de compilação, um erro de compilação, porque a variável x já foi atada na linha que antecede a variável y. Então, ao tentar atar de novo, isso gera um erro de compilação. Para quem tem um histórico de programação em linguagens imperativas, isso é bastante estranho porque seria um código legítimo nessas linguagens, e aqui no Haskell, baseado fundamentalmente no paradigma funcional, isso gera um erro porque viola essa ideia de se atar valores às variáveis. A gente vê o símbolo de atribuição das demais linguagens e pensa que tem a mesma semântica, e aqui a semântica é distinta. Uma vez atado um valor ou uma expressão à variável, isso não pode ser mais desfeito. Em relação à questão das funções serem cidadãs de primeira classe, como eu havia destacado, isso significa que funções são tão bem tratadas, aqui primeira classe como na questão da aviação, da primeira classe do avião, funções serão tratadas igualmente como os demais tipos primitivos. Então, elas podem ser parâmetros de função, já tinha dito isso, pode ser retorno de função, podemos armazenar funções em variáveis, no sentido de atar uma função a uma variável. Outra característica interessante do fato das funções serem cidadãs de primeira classe é a possibilidade de termos funções de alta ordem. As funções de alta ordem são aquelas que recebem funções como parâmetros ou que retornam funções. As funções que não recebem funções como parâmetros ou não retornam funções são chamadas funções de primeira ordem. Interessante que a gente viu que esse conceito de funções de alta ordem é oriundo lá do cálculo lambda, pois lá no cálculo lambda a gente pode compor termos por meio da abstração, onde um termo lambda qualquer pode ter uma variável atada, aqui o conceito é o mesmo, e assim se tornar uma função de alta ordem, porque os termos lambdas, onde essa variável será atada, podem ser também funções. Um exemplo mais típico, talvez, de todas as funções de alta ordem que ilustra bem o paradigma funcional é a função map. A função map tem que receber como parâmetro uma outra função, que eu vou chamar aqui de função f, e uma lista de elementos, que é o xs. De posse desses dois parâmetros, ela vai me retornar uma lista, e o iésimo elemento dessa lista será a aplicação de f no iésimo elemento da lista xs. Então vamos ver um exemplo aqui também em Haskell. Como eu falei, ainda não apresentamos o Haskell, mas o exemplo é bem curtinho e dá para acompanhar o que eu quero ilustrar para vocês aqui. Imaginem vocês que eu quero imprimir o valor da lista xs. E xs será a lista resultante da aplicação da função map com a função raiz quadrada na lista composta pelos elementos 1, 2, 3, 4 e 5. Uma coisa que já deve surpreender quem está acostumado com linguagens baseadas em paradigma imperativo é que a chamada de função dispensa o uso de parênteses
e de vírgulas para separar os parâmetros. Então, a função map receberá como primeiro parâmetro a função sqrt, basta simplesmente separá-los por um espaço em branco, e o segundo parâmetro, também separado por um espaço em branco, é a lista. A lista começa abrindo colchete, termina fechando colchete, cada um dos elementos da lista é diferenciado do outro pela vírgula. Então, esse código pretende imprimir as raízes quadradas desses 5 elementos. Então, a função map vai pegar a função raiz quadrada, aplicar no 1, depois no 2, no 3, no 4 e no 5. A saída está no comentário aí acima do código. Raiz quadrada de 1 é 1. Vocês podem ver a raiz quadrada de 2, que é 1.41. Raiz quadrada de 3, que é 1.73. A raiz quadrada de 4, que é 2, conforme a gente sabe. Por fim, raiz de 5, que é 2.23. E mais alguma coisa que segue adiante. Uma coisa que não citei nas características fundamentais, mas que é oriundo do cálculo lambda e acontece no paradigma funcional, é que eu posso ter funções anônimas. As funções, em geral, são compostas de 4 partes. Uma função tem um nome, uma lista de parâmetros, um corpo que define a função e o valor de retorno. As funções anônimas são aquelas que não têm o nome, ela tem apenas uma lista de parâmetros, tem um corpo, tem um retorno, mas carece do nome. As funções anônimas, de fato, são de 2 tipos. As funções lambda, novamente oriundas do cálculo lambda, e os fechamentos, os closures. Qual é a diferença entre uma coisa e outra? Uma função lambda tem seus parâmetros, tem seu corpo, tem seu retorno, e esse retorno depende apenas dessa lista de parâmetros. Já um fechamento, um closure, remete à função lambda, só que elas podem necessitar de variáveis que estão fora do escopo do seu corpo. Então, eu vou precisar de variáveis que nem foram declaradas no corpo que define essa função e também não fazem parte da lista de parâmetros. No caso geral, a gente implementa os closures como estrutura de dados que vão ter um ponteiro para o código da função e de todas as variáveis necessárias para sua execução. No C++, as funções lambdas e closures usam a mesma sintaxe e, de fato, são todos chamados indiferentemente de lambda. Eu vou mostrar para vocês a diferença de ambas em C++. Antes de dar o exemplo, uma última observação é que as funções anônimas são usadas, em geral, como parâmetros das funções de alta ordem, ou seja, funções que esperam funções como parâmetros, ou, em outros contextos, para que componham os retornos dessas funções de alta ordem. Vamos ao exemplo em C++ de uma função que seja lambda e de uma que seja um closure. Vamos ilustrar as diferenças entre os dois tipos de funções anônimas em um código C++. Nesse código, usarei como entrada a string teste, que vai ter o texto teste de ordenações. Vou fazer 2 cópias dessa string, vocês já vão entender por quê. Se eu chamar a função de ordenação padrão de C++ nessa string e imprimir o resultado aqui para vocês verem, vocês vão observar que a ordenação do C++ é a ordenação lexicográfica, ou seja, ele vai usar o código ASCII de cada um desses caracteres para proceder com a ordenação. Então vejam vocês que os 2 espaços têm o menor valor na tabela ASCII que aparecem antes, depois as maiúsculas, o O e o T, e em seguida as minúsculas aí em ordem alfabética. Essa é a ordenação lexicográfica. Se eu quisesse a ordenação alfabética, que a gente está acostumado aí no cotidiano, sem diferenciar maiúsculas de minúsculas, o que eu posso fazer é passar para a função de ordenação, vou passar a cópia, justamente para meter aqui a string original, uma vez que ela foi modificada na ordenação aí da linha 9, eu tenho que passar uma função de comparação de caracteres que determine a forma que eu quero compará-los para a ordenação. Para isso eu vou passar uma função lambda. Eu declaro funções lambdas em C++ abrindo e fechando colchete. Os parâmetros serão os 2 caracteres a serem comparados, o caractere A e o caractere B, são os nomes dos parâmetros. E aqui eu vou ter que implementar o corpo da função, dando essa função lambda a sua funcionalidade, e essa lambda vai ser chamada em cada par de caracteres durante a ordenação para decidir qual o caractere que vem antes e qual que vem depois da ordenação. Eu quero usar a ordenação alfabética, porém
sem discernir maiúsculas de minúsculas e sem usar a questão do código ASCII. Então, o que eu vou fazer é chamar a função que torna todas elas maiúsculas ou minúsculas. Assim, passa a ser indiferente essa característica durante a comparação. Então, se o A for menor que o B, quando todos os dois estiverem maiúsculos, então ele deve vir antes, caso contrário, ele deve vir depois. Vamos imprimir aqui o resultado de x após a ordenação. Vamos compilar novamente. E na segunda linha, teremos o resultado da ordenação alfabética. Então vejam vocês aí que o A apareceu em primeiro lugar, o T maiúsculo apareceu aí antes do T minúsculo, mas ele já não antecede todas as minúsculas como acontecia na ordenação lexicográfica. Então, por meio de uma função lambda, aqui, inicialmente declarada na linha 12, com seu corpo aqui na 13 e terminando na 14, eu tenho uma ordenação diferente dessa string. Agora, o que eu vou fazer é declarar uma string que contenha todas as vogais da língua portuguesa, A, E, I, O, U. E vou ordenar a minha string original, primeiro todas as vogais, depois todas as consoantes. Para isso, vou precisar de uma função que decide se um caractere é ou não uma vogal. Posso fazer isso da seguinte maneira. Vou guardar o resultado dessa função em uma variável. O tipo dela vai ser deduzido pela palavra-chave alto. Ela será parecida com a lambda, já vou explicar qual é a diferença. Ela recebe como parâmetro um caractere e decide se ele é uma vogal ou não. Se será ou não uma vogal, se ele tiver na string das vogais que eu declarei agora há pouco, ou seja, se eu procurar por ele, eu encontrar ele em alguma posição. String npos significa que ele não foi encontrado. Então, se ele é diferente de string npos, ele foi encontrado em algum momento, portanto, é vogal. Veja que a notação remete a lambdas, mas há uma diferença que há esse símbolo de E comercial. Isso significa uma captura. Por isso que isso é um fechamento, um closure. Eu preciso da string da linha 17. Então, como eu não passei ela como parâmetro, eu estou capturando ela aqui por meio dessa sintaxe. Eu poderia aqui remover essa sintaxe se eu passasse essa string como parâmetro. Só que eu não posso fazer isso nesse caso, porque na função de ordenação, a função que é utilizada para comparar tem que ter exatamente dois parâmetros, que são dois elementos do tipo do vetor a ser ordenado. Então, essa lambda que vai determinar a ordenação não pode receber parâmetros extras. E nessa função eu vou precisar dessa função declarada na linha 19, que também é um fechamento. Então, novamente, será um fechamento, porque eu tenho que ter acesso a essa função. E a ideia é que, se o A for vogal e B também for vogal, ou ambas forem consoantes, ou seja, o retorno dessa função é idêntico para ambas vogais ou ambas consoantes, aí eu posso usar a ordenação padrão. Caso contrário, eu vou retornar A, ou seja, o A virá antes na ordenação se ela for uma vogal. Se for consoante, o B virá antes. Então, esse retorno definirá aqui quem vem antes. Então, procedendo dessa maneira e imprimindo o valor de y após a ordenação, a gente vai ver o que acontece. Então, vamos compilar novamente. Eu me equivoquei aqui que eu esqueci de retornar o valor. Aqui eu tenho que retornar booleano, verdadeiro ou falso. Vamos agora compilar após a correção e verificar os três retornos. Primeiro, ordenação lexicográfica, uso o código ASCII de cada um dos caracteres. Segunda, ordenação em ordem alfabética, quando eu ignoro a diferença entre maiúsculos e minúsculos. Terceira ordenação, primeiro todas as vogais, os espaços ficaram no meio e depois todas as consoantes. Observem que o O maiúsculo ficou listado como consoante porque na lista das vogais eu botei apenas as minúsculas. Posso corrigir isso aqui de duas maneiras. Uma delas é passar nessa função que calcula se é vogal ou não, a função que transforma inicialmente o caractere em minúscula. Assim eu não terei mais esse problema. Poderia listar também aqui todas as 5 versões maiúsculas desses caracteres, mas com a função ali já resolve. Vamos compilar novamente. Aqui é um problema de conversão de tipo. Podemos
resolver com uma coerção. Compilando mais uma última vez, a gente vai ter agora o O listado entre as vogais. Estaria o O como o primeiro caractere entre as vogais, depois todas as consoantes. Vejam vocês que entre as vogais e entre as consoantes está prevalecendo a ordenação lexicográfica, porque eu utilizei o comparador padrão menor, uma vez que já havia decidido se eram ambas vogais ou ambas consoantes. Voltando para a questão das características fundamentais da programação funcional, eu já tinha falado sobre funções puras e efeitos colaterais. Vamos detalhar isso um pouco melhor. Uma função ou expressão vai ter um efeito colateral se, além de computar o retorno dessa função ou da expressão, ela vai modificar de alguma maneira, direta ou indireta, o estado global do programa. Para citar efeitos colaterais comuns na prática, você vai ter as alterações de variáveis globais, conforme o exemplo que eu dei agora há pouco, modificação de variáveis estáticas da função ou mesmo de parâmetros que são passados como referências ou ponteiros. Se eu fizer a escrita ou a leitura em disco, no console, em rede, também isso é caracterizado como efeito colateral. E também se dentro da função eu faço uma chamada para uma função que tenha ela efeitos colaterais. Então veja que nos paradigmas imperativos é muito comum a presença de efeitos colaterais, porque certas características dentre as citadas fazem parte dos fundamentos do paradigma, alteração de globais, parâmetros de saída, ou mesmo se acaba introduzindo um efeito colateral sem saber, caso a documentação da função não deixe claro que ela possui efeitos colaterais e você faça essa invocação, assim introduzindo de forma silenciosa um efeito colateral no seu código. Se você remover os efeitos colaterais do seu código, você vai ter satisfeito uma condição necessária, infelizmente não suficiente, para a transparência referencial. E o que é essa transparência referencial? Significa que eu posso substituir toda uma expressão diretamente pelo seu valor. Ou seja, se eu tenho uma expressão que é uma chamada de função, por exemplo, com parâmetros especificados, se eu souber o valor do resultado da computação da função para aqueles parâmetros, eu posso remover toda essa chamada e introduzir diretamente o valor da função sem prejuízo para a corretude do meu código. Conforme eu citei antes, funções puras não terão efeitos colaterais e vão gerar sempre o mesmo retorno para o mesmo conjunto de parâmetros. Assim, o retorno é função no sentido matemático dos parâmetros da função. Uma última observação importante não quer dizer que funções que não sejam puras sejam inúteis ou ruins. De fato, para que você tenha uma linguagem útil na prática, é necessário o uso de efeitos colaterais em algum momento. Afinal, você tem que interfacear com seu usuário pelo console, por uma janela, por rede, então não tem como evitar 100% os efeitos colaterais. O que a programação funcional preza é que a grande maioria das funções do seu código sejam puras e uma minoria responsável justamente por essa interação com o mundo exterior, com o usuário, com a rede, com o disco, seja feita por meio de funções impuras, mas muito bem localizadas, sintaticamente diferentes das funções puras, que elas sejam marcadas como impuras para que fique claro que naquele trecho do código há presença de efeitos colaterais. Nas linguagens baseadas em paradigmas imperativos, funções com e sem efeitos colaterais não têm diferenças sintáticas e nem tem nenhuma marcação obrigatória para diferenciá-las. Outra característica da programação funcional que é oriunda diretamente do cálculo lambda é a técnica do Currying. O Currying recebe esse nome por causa do Haskell Curry, que é o matemático que dá nome à linguagem Haskell, e o seu sobrenome foi utilizado para nomear essa técnica. A ideia do Currying é que na programação funcional as funções todas têm um único parâmetro. Isso é interessante porque as funções de múltiplos parâmetros nada mais são do que uma sequência de funções de um único parâmetro. Então, quando eu tenho uma função na matemática de dois parâmetros, como essa daí, por exemplo, uma função que recebe um par de inteiros x, y e computa a sua soma, se eu fizer a aplicação de um único desses dois parâmetros, por exemplo, eu especificar o valor de x, então eu vou ter uma nova função de um único parâmetro. Será a função g, que eu recebo o x, e eu passo esse valor x para a função f ali, ficando apenas com o y por determinar. Então a função h aqui seria a aplicação do x na função f, dependendo apenas agora do y. Então o f de xy seria a aplicação de y em g de x, que seria a aplicação de y no h de x.
Em termos numéricos, para ficar mais claro, imagine que você tenha a função f de x que soma os seus dois parâmetros. Se eu atribuir o valor 1 para a variável y, eu ficaria com f de 1, y, que seria 1 mais y. Essa seria a minha função h1 de y, ou seja, a função que recebe um número y e retorna y mais 1. Essa seria a função h, ou seja, uma função g de x de um único parâmetro. Ela espera ainda um parâmetro y para completar o cálculo da soma. Isso é interessante porque em Haskell é possível aplicar a técnica do curry. Você pegar uma função que teoricamente esperaria 3 parâmetros, passar apenas o primeiro e resultar disso uma função de 2 parâmetros. Os parâmetros ainda não preenchidos ficam pendentes, compondo assim uma nova função. Veremos exemplos de curry na prática no decorrer desses vídeos. Voltando ao tema da valoração não estrita, valoração é o processo de você achar o valor de uma expressão. Você vai computar de fato o valor de retorno daquela expressão. Lembrando que na programação funcional, toda expressão tem um retorno. A valoração estrita significa que toda vez que eu for calcular uma expressão, todas as variáveis envolvidas naquela expressão serão calculadas imediatamente e vou retornar imediatamente assim que eu tiver o valor da última das variáveis envolvidas. No caso da chamada de função, uma chamada de função recebe uma lista de valores para os seus parâmetros. Na valoração estrita, eu computaria todos os parâmetros dessa função antes de passar para o corpo da função. Já na valoração não estrita, eu não vou computar o valor da variável mesmo quando estou definindo, ou seja, atando uma variável em expressão, e vou postergar isso até que o cálculo seja inevitável, porque precisaria daquele valor em outro contexto. Como eu já falei, a valoração não estrita é conhecida como lazy evaluation, não é sinônimo, mas a diferença é bem técnica, a maior parte das vezes é usado de fato como sinônimo, e eu vou mostrar um código Haskell abaixo que caracteriza bem essa valoração não estrita, que diferencia ele bem das linguagens imperativas. Aqui, de novo, eu tenho um código que quer imprimir o valor de uma sequência de um vetor x, o xs, e esse vetor é composto pela seguinte expressão. Vou chamar a função take. A função take em Haskell recebe 2 parâmetros. O primeiro deles, um número inteiro, que me diz quantos serão os elementos que eu pretendo extrair do vetor que será passado como segundo parâmetro. E essa sintaxe aí que foi utilizada para declarar esse vetor é uma sintaxe válida em Haskell, que significa todos os números inteiros. Começam em 1, segue 2 pontos e segue indefinidamente. Então essa lista seria uma lista infinita. Mas como a função take só precisa dos 5 primeiros, o código retorna corretamente 1, 2, 3, 4 e 5, sem cair num laço infinito, porque eu só vou computar dessa lista os elementos que eu preciso, nenhum a mais. Se esse código fosse feito em C++, por exemplo, quando eu chamasse a função take com esses 2 parâmetros, eu cairia no laço infinito, porque o segundo parâmetro é uma lista infinita. Então ele tentaria computar uma lista infinita e cairia nesse laço infinito sem, portanto, terminar. Então isso é a valoração tardia, a valoração preguiçosa, a lazy evaluation. Eu só vou calcular o que for estritamente necessário. Mais uma característica que eu já citei, que é a questão do casamento de padrões, o pattern matching. Aqui a ideia é o processo de você confrontar um objeto contra modelos possíveis que ele pode ou não satisfazer. Em geral, o principal uso é para extrair membros de objetos compostos por vários campos ou verificar se um determinado objeto tem um tipo específico em uma expressão. Na maior parte das vezes, o uso do pattern matching vai deixar o código mais limpo e com menor número de linhas, e também vai facilitar bastante o entendimento, porque fica claríssimo já no ponto de uso qual deveria ser a característica da variável que está sendo confrontada contra os padrões listados. Quando o pattern matching é utilizado, ele é em geral escrito em uma sequência de padrões, e essa sequência é respeitada da primeira até a última. À medida que eu vou tentando fazer esse casamento, o código vai tentando casar o padrão, e no primeiro padrão satisfeito, ele recebe o valor da expressão que se segue. Existem também wildcards, que são caracteres ou palavras-chave que vão significar que é um padrão universal. Qualquer variável de qualquer tipo casará com aquele padrão, e seria, não em todos os casos, mas remeteria a ideia da cláusula default nos switches do C e do C++. Ou seja, se não caiu nenhum dos cases anteriores, cai no default, aqui seria no wildcard. Veja uma possível implementação do fatorial em Haskell. Então a definição da função fatorial aqui é feita por 2 linhas. Na primeira delas, eu tenho o nome da função fatorial,
o parâmetro que ela recebe, que é um número inteiro, mas vejam vocês que aqui na definição eu explicito o parâmetro como 0. Então, no casamento padrão, vai acontecer de que, quando eu chamar fatorial com o 0, ele vai retornar imediatamente o valor 1. Não cair no 0, a segunda definição de fatorial é o fatorial por um número qualquer, e esse número será diferente de 0, porque se fosse 0, teria casado com o padrão anterior, ele vai ser n vezes o fatorial de n-1. Então, aqui, veja que acontece uma coisa que não acontece nas linguagens imperativas, que é a definição de uma função em múltiplas linhas. Em cada uma delas eu tenho um casamento de padrão por seus parâmetros. Eu não tenho uma variável que vai representar todos os valores possíveis. Aqui, determinados valores podem ser isolados e tratados à parte, como foi aqui o 0. O código logo abaixo imprime o fatorial de 10. Finalizada essa discussão sobre as principais características do paradigma funcional, vamos dar início à segunda parte, onde apresentaremos a linguagem Haskell brevemente e também as ferramentas de desenvolvimento que serão utilizadas para escrever e rodar os exemplos que serão dados ao longo desses vídeos. O Haskell é uma linguagem de programação, além de moderna, puramente funcional, no sentido que ela é fortemente baseada no paradigma funcional. É implementada em Haskell a valoração não estrita, polimorfismo de tipos, funções de alta ordem e também um sistema de tipagem forte e estrito. Eu já falarei em maiores detalhes sobre esse sistema de tipagem aí, o que significa ele ser forte e o que significa ele ser estrito. Interessante que o Haskell traz inteiros com pressão arbitrária, significando que a aritmética estendida já é natural da linguagem, como é no Python. Você não tem problemas de overflow por conta de falta de espaço para o tipo inteiro. Se você extrapolar os inteiros representáveis em 32 ou 64 bits, a linguagem tratará isso e já estenderá naturalmente, evitando esse tipo de erro. Ela também tem suporte para números racionais, números em ponto flutuante e também para variáveis booleanas, ou seja, um set padrão aí de tipos primitivos numéricos comum às demais linguagens. Haskell é um caso à parte no sentido que ela foi desenvolvida não por um único indivíduo, mas sim por um comitê, e esse comitê propôs a primeira versão do Haskell na década de 90. Este comitê tinha, entre as suas motivações para criar o Haskell, primeiro, unificar os esforços de várias linguagens funcionais que estavam sendo trabalhadas aí independentemente por vários grupos, vários pesquisadores. Então, eles queriam unir esses esforços. Eles queriam uma linguagem que fosse simples e apropriada para ensino, baseado no paradigma funcional, isso é bem interessante. E também que essa linguagem funcional fosse de livre acesso tanto às suas ferramentas de desenvolvimento, à sua especificação, e que todos pudessem trabalhar com essa linguagem. Para construir os exemplos desses vídeos, eu utilizei o GHC. O GHC é um conjunto de ferramentas para Haskell que é composto por um compilador, que é o GHC, um interpretador, que é o RunGHC, e um ambiente interativo, que é o GHCI. Todos eles de código aberto para a linguagem Haskell. Isso é bastante interessante porque eu posso compilar códigos Haskell com o GHC, eu posso rodar eles diretamente por meio do interpretador sem necessidade de compilar previamente, que é o RunGHC, e também ele tem um ambiente interativo para testar código, como é o caso do Python e de outras linguagens que têm ambientes interativos, por meio do GHCI. Esses 7 ferramentas têm um bom suporte nativo para paralelismo, e os códigos que eles geram em geral são rápidos, principalmente quando diz respeito à programação concorrente. O próprio GHC oferece uma grande quantidade de bibliotecas, já como padrão da linguagem, e tem muitas outras que você pode achar no Hackage, que é um repositório de bibliotecas para o Haskell. Se você quiser instalar o GHC no seu ambiente Linux, a linha de comando é essa, você pode instalar via apt em instalações baseadas no Debian. Nos demais gerenciadores o pacote tem esse nome de GHC ou algo bastante semelhante, e uma vez instalado, você pode testar aí sua instalação rodando imediatamente o GHCI. Invocado na linha de comando, ele vai mudar o prompt do seu terminal para Prelude, esse símbolo de maior, e vai esperar os comandos que você pode passar do próprio GHCI ou então código Haskell. Um comando do GHCI muito útil é mudar o nome do prompt. O nome do prompt do GHCI, por padrão, exibe as bibliotecas que foram importadas. Prelude é o nome da biblioteca padrão do Haskell, mas isso começa a ficar bastante comprido. Se você quiser encurtar ou customizar, você pode usar esse comando aí 2.7 prompt e passar uma string com o que você deseja que seja o seu prompt.
Apresentadas as ferramentas básicas de desenvolvimento do Haskell, podemos dar início à terceira parte desse vídeo, apresentando os operadores aritméticos em Haskell. Assim, começaremos a entender o funcionamento da sintaxe e da semântica dessa linguagem. Então, nos exemplos, quando aparecer GHCI e o símbolo de maior, significa que esse código pode ser testado imediatamente no ambiente interativo. As expressões aritméticas em Haskell podem ser escritas na forma que a gente está acostumado, que é a forma infixada, significando um número, o operador, depois outro número. E você também pode escrever as mesmas expressões na forma prefixada, significando que você pode botar a operação e os dois parâmetros. Eu comentei lá atrás e relembro aqui que uma chamada de função ou de operador em Haskell dispensa o uso de parênteses para separar os parâmetros. Então você bota o nome da função ou do operador e separa os parâmetros por espaço em branco. O Haskell é uma linguagem bem limpa em termos de sintaxe, então ela não tem uso de vírgulas para separar parâmetros na chamada da função e também não envolve seus parâmetros entre parênteses. Aqui o parêntese é necessário justamente para discriminar que o operador, que é simbólico nesse caso, é adição, subtração, multiplicação e divisão, está sendo prefixada. Se eu dispensar o parêntese, ele vai esperar que ele esteja sendo utilizado no contexto infixado. Então, no primeiro exemplo, eu estou somando 6 mais 3, e nos exemplos abaixo, subtração, multiplicação e divisão. Veja que a divisão com uma barra resulta sempre numa divisão em ponto flutuante, como é feito, por exemplo, no Python 3. Então, 6 dividido por 3, 2.0. Conforme eu disse anteriormente, a aritmética estendida está implementada na biblioteca padrão do Haskell. Então, se você calcular uma expressão que vai extrapolar os limites de um inteiro, ou de um inteiro de pressão dupla, como é o caso do long e long do C++, você não terá um erro de overflow. O Haskell vai te dar o resultado correto. Vejam vocês aí que se eu elevar o 2 à potência 70, aí está o resultado exato, sem overflow. Se eu usar dois símbolos de multiplicação, vai ser equivalente à chamada da função pool, da biblioteca de matemática do C e do C++, o resultado em ponto flutuante. Se eu quero a potenciação inteira, aí eu tenho que usar o símbolo que seria o XOR no C e no C++, que é o circunflexo. Por conta da possibilidade de usar um mesmo operador de forma infixada e prefixada, o símbolo de negativo pode gerar certas ambiguidades. Então, em geral, em Haskell, quando você tiver um número negativo, você deve envolvê-lo em parênteses para evitar essas ambiguidades. Então, na dúvida, o número é negativo, coloque ele entre parênteses. Veja essa expressão, 6 menos menos 3. Isso tem que resultar em 9, mas para que isso resulte em 9, eu preciso envolver o menos 3 em parênteses. Se eu deixasse sem parênteses, eu teria um erro aí de compilação. A linguagem Haskell tem suporte para os tipos booleano, aqui representados por verdadeiro e falso, com T e F maiúsculo, e também aos operadores lógicos, ligados aos conectivos lógicos que citamos nas aulas de fundamentos. Temos a conjunção, vai ser um duplo E, temos a disjunção, dupla barra vertical, e a negação, aqui representada pela palavra not. Então, os dois símbolos anteriores são familiares. As demais linguagens, C e C++ também usam esses mesmos símbolos. E eu tenho operadores relacionais. O igual é representado por dois símbolos de iguais, também uma notação bastante comum. O diferente já é uma notação que não é tão usual, você usa a barra igual, menor, menor igual, maior e maior igual já são simbologias mais usuais nas demais linguagens. Atenção aí apenas para o símbolo de diferente. Sabemos que, quando uma expressão envolve diferentes operadores, a ordem de resolução da expressão, a menos de parênteses, é dada pela ordem de precedência dos operadores. Os livros, as documentações das linguagens trazem tabelas com as ordens de precedência e é bastante difícil de memorizar, sendo que a orientação geral em qualquer linguagem é, na dúvida, use parênteses. Mas caso você deseje consultar a precedência de um operador em Haskell, você pode usar o comando info do GHCI. O info não é uma palavra reservada do Haskell, não é uma função em Haskell, ele é um comando do GHCI. Você vai saber diferenciar comandos do GHCI e do Haskell porque todos os comandos do GHCI são precedidos por dois pontos. Então, se você bota dois pontos info no GHCI e passa o operador entre parênteses, ele vai te dar algumas informações e, dentre elas, se ele é um operador infixado ou não, está ali infix. Em seguida, o número que dá o número da precedência.
O 1 é a menor precedência possível, 9 é a maior precedência possível. Então, os operadores de maior precedência são resolvidos antes na expressão do que os de menor precedência. Veja que a exponenciação tem maior precedência em relação à multiplicação, que tem maior precedência em relação à soma. Já citamos os tipos numéricos como os tipos primitivos, também as variáveis booleanas. Outro tipo primitivo do Haskell são as listas. As listas em Haskell são declaradas por colchetes, já havia citado isso, e os elementos separados por vírgula. Então vejam vocês aí que eu posso digitar essa lista no GHCI. Essa lista contém alguns dos termos da sequência de Fibonacci. Se eu quiser representar uma lista vazia, eu uso o abre e fecha colchete, sem escrever nenhum elemento dentro, sem botar nenhum símbolo em especial. E no Haskell, todos os elementos da lista devem ser de mesmo tipo. Isso é bastante importante, que se eu tentar botar em uma lista elementos e tipos distintos, eu vou ter um erro de compilação. Para representar listagem de elementos de tipos distintos, eu vou ter o uso de tuplas, que eu vou falar daqui a pouco. Uma característica interessante do Haskell é uma notação que me permite enumerar elementos de uma lista, uma forma sintética de listar todo um intervalo de elementos sem escrevê-los um a um. Por exemplo, nesse primeiro código aí, inserido no GHCI, 2.5, significa que eu quero todos os números inteiros entre 1 e 5. Então, a lista resultante é 1, 2, 3, 4, 5. Então, se eu omitir o passo, significa que ele vai assumir que o passo é de 1 em 1. O próximo elemento será uma unidade maior do que o anterior. No segundo exemplo, eu tenho 2,5, 18. Como eu tenho um segundo elemento, ele vai usar a diferença entre o segundo e o primeiro elemento como passo de iteração. Como de 2 para 5 eu somei 3 unidades, ele vai continuar somando 3 unidades no 5, no 8 e assim por diante, até chegar no limite estabelecido, ou o último número que ainda não excede esse limite, que é o caso aqui. Eu comecei no 2, passei por 5, depois somei 3 para chegar no 8, mais 3 para o 11, mais 3 para o 14, cheguei enfim no 17 e tenho que parar aqui porque se eu somasse 3 ao 17, eu chegaria a 20, extrapolando o limite de 18. Caso essa listagem chegasse ao 18, o 18 estaria incluso. Ele só não inclui elementos que excederiam o limite dado aí à direita da expressão. Para concatenar duas listas, o operador é um duplo mais. Então, duplo símbolo de mais, duplo símbolo de positivo, concatena as listas. Se eu concatenar a lista 5 até 6 com a lista de 1 até 4, eu terei como resultado aí 5, 6, 1, 2, 3, 4. Então, a concatenação preserva todos os elementos da primeira lista e anexa ao final dessa todos os elementos da segunda lista. O operador de construção de uma lista em Haskell é o operador cons, que é representado pelos dois pontos. Então, se eu colocar um elemento, 2 pontos, uma lista, a lista resultante terá esse elemento inserido à frente da lista. Veja que a lista que está à direita são os elementos de 2 até 4, 2, 3, 4. Eu quero construir uma nova lista que o primeiro elemento seja 1 e os demais venham dessa lista. Então, esse é o operador de construção de lista, esse é o construtor do tipo lista. Exploraremos em maiores detalhes esse construtor em um segundo momento nessa série de vídeos. Por fim, dois tipos primitivos que também fazem parte da linguagem são os caracteres e as strings. No Haskell, os caracteres são definidos por aspas simples e as strings por aspas duplas. Então, tem linguagens que é indiferente qual tipo de aspa. Aqui segue um pouco o contexto do C, do C++, por exemplo, onde aspas simples remetem a caracteres e aspas duplas remetem a strings. No caso do Haskell, uma string nada mais é que uma notação sintética para lista de caracteres. Então, essa igualdade, a string ABC, com a lista que contém 3 elementos, o caractere A, o caractere B e o caractere C, de fato são iguais. Se você fizer essa comparação no GHCI, o resultado será verdadeiro. Da mesma forma, a lista vazia é igual à string vazia. Então, se você também proceder com essa igualdade no GHCI, também vai dar verdadeiro. Agora, não será verdadeiro, de fato vai dar até um erro de compilação, é você comparar a string que contém um único caractere, que é a string que tem o A, com o caractere A. Essa comparação não é possível de ser feita porque os tipos são distintos. O tipo da string é lista de caracteres e o caractere é um tipo à parte. Então, essa comparação não faz sentido porque os tipos são distintos.
A notação de numeração que utilizamos para gerar listas de inteiros por meio de uma progressão aritmética pode ser utilizada também nos caracteres para gerar uma string maior. Por exemplo, se eu desejo listar todos os caracteres de A a Z na ordem alfabética, eu posso usar a notação de enumeração começando no A e terminando em Z. Então, é uma maneira aí bastante prática de se listar todos os caracteres na ordem alfabética. Eu apresentei anteriormente para vocês alguns dos tipos primitivos de Haskell e queria agora discutir um pouco a questão dos tipos de dados em geral na linguagem Haskell. Lembremos que um tipo de dado nada mais é que uma abstração que a gente dá a uma cadeia de bytes que está aí na memória armazenada de alguma maneira. Então, quando eu estou falando em strings, inteiros, ponto flutuante, booleanas, nada mais são do que interpretações dessas cadeias de byte. O Haskell trabalha com a questão de tipos com uma tipagem forte e estática. E os tipos das expressões são inferidos automaticamente. Isso é bastante interessante porque a gente não vai precisar dizer de antemão qual é o tipo da expressão, salvo algumas situações ambíguas que vamos precisar especificar o tipo da expressão. Na maior parte dos códigos em Haskell, esse tipo vai ser deduzido automaticamente da própria expressão. No sistema de tipagem estática, como é o caso do Haskell, os tipos dos dados e das expressões devem ser conhecidos em tempo de compilação. O C e o C++ têm também tipagem estática, precisamos dar os tipos das variáveis. A diferença é que Haskell esses tipos são deduzidos da própria expressão. Agora, o fato do sistema ser forte significa que as regras de identificação dessas expressões, a conversão e a validação dos tipos são estritas e são todas aplicadas em tempo de compilação. Isso é muito importante porque se uma expressão em Haskell violar qualquer das regras de tipagem, ela é considerada uma expressão mal formada, leva a erro de compilação e você não consegue produzir o binário. No Haskell, ao contrário de C e C++, não temos promoção de tipo e nem conversões implícitas ao longo de uma expressão. Quando fazemos conversões entre tipos, isso envolve em geral cópias, o que acaba impactando na performance do programa. Outro problema das conversões automáticas é porque isso pode gerar resultados inesperados caso esteja misturando os tipos sem que esse fosse o objetivo primeiro. Essa mistura acaba acontecendo por acidente ou por falta de atenção, e isso pode gerar inclusive erros no programa ou bugs. Então, Haskell, combinando essa tipagem forte e estática, faz que esses erros de tipo de Haskell não vão acontecer em tempo de execução, porque já na compilação eles são detectados e evitados, gerando erros. Em C e em C++ você pode configurar as flags de compilação do seu compilador para que te avise que possa estar acontecendo algum tipo de violação, de mistura de tipos, de conversão implícita. Mas aqui no Haskell não é mais a questão de aviso, ele já transforma isso automaticamente em erro. Então, o fato do sistema do Haskell ser forte e estático vai torná-la linguagem segura no sentido que não haveremos problemas de misturas de dados desejadas e indesejadas. E a inferência automática dos tipos vai tornar a linguagem muito concisa. O código de Haskell fica bastante curto porque eu não preciso explicitar qual é o tipo da variável. Aqui vale uma observação e uma comparação, por exemplo, com o Python, onde a gente também não dá o tipo do dado. O Python é uma linguagem dinâmica, baseada em um paradigma imperativo, então a mesma variável pode receber várias atribuições, inclusive de tipos distintos. Já no Haskell, as variáveis são atadas, eu não preciso dar o tipo de antemão, mas uma vez atada, o tipo daquela variável não será modificada porque o valor que ela foi atada, seja um valor constante, seja uma expressão, não será modificado. Por isso ele tem essa concisão que o Python tem, mas com um sistema de tipagem forte e estático. A convenção em Haskell é que os tipos de dados iniciem sempre em maiúscula e as variáveis iniciem em minúscula. Então essa convenção aqui é rigidamente respeitada. Se você vê um tipo de dado em Haskell, ele vai começar invariavelmente em letra maiúscula. As variáveis que você vai usar no seu código, letras minúsculas. Se você quiser saber o tipo de uma expressão no Haskell, você pode no GHCI usar o comando type. Você insere type no GHCI, em seguida a expressão que você quer avaliar o tipo, e ele vai te retornar uma informação na forma a expressão que você digitou, em seguida o tipo daquela expressão, lembrando que vai começar com letra maiúscula o nome do tipo da expressão. Para finalizar esse primeiro vídeo, os programas em Haskell podem ser escritos em arquivos também, como a gente convenciona fazer em outras linguagens. Não precisa programar diretamente no GHCI, como a gente fez em todos os exemplos até o momento. Uma vez escrito o código em um arquivo,
podemos interpretar esse script por meio do interpretador, que é o run GHC, ou podemos compilar com GHC e produzir um executável. Um exemplo de código Haskell que a gente pode inserir em um arquivo e executar ou interpretar é o código abaixo. É um código válido, tem apenas 2 linhas, e ele simula uma parte do comportamento do comando WC do Linux, a parte que conta o número de palavras dada na entrada do programa. Então, se você quiser copiar esse código, as 4 linhas que estão em verde ali são comentários, você não precisa dela, são só 2 instruções para você executar esse código. A primeira instrução para interpretar, a segunda para compilar. Nesse momento, não é importante que você entenda esse código, ele foi dado para que você possa validar o seu ambiente de desenvolvimento, testar o GHC, o run GHC. Então você pode copiar esse código, inserir em um arquivo que eu chamei de wc.hs, a extensão do Haskell é hs, compilado e executado. Se você rodar, você passando uma entrada em uma série de strings, ele vai te dizer quantas são as palavras aí dadas nessa entrada. Em Haskell, como vocês estão vendo aí, os comentários começam com 2 traços. Finalizando essa pequena introdução do Haskell por meio de seus tipos primitivos, é importante que você consiga inserir expressões curtas no GHCI e, caso você deseje escrever um código maior ou guardar o código para referência futura, você pode fazer isso em um arquivo com extensão HS e, posteriormente, executar esse código por meio do interpretador ou mesmo compilar esse código por meio do compilador. Temos aqui 6 referências utilizadas para preparar esse material. Um livro de introdução ao cálculo lambda, que também foi utilizado na preparação dos vídeos do cálculo lambda. A página do Haskell, que aponta para o GHC. A entrada na Haskell Wiki do que vem a ser o Haskell, vale a pena também dar uma olhadinha lá. A quarta referência é um artigo com a história do desenvolvimento do Haskell, vale a pena também conhecer para absorver essa questão do contexto histórico da criação e especificação da linguagem Haskell. A quinta referência é um livro que fala dos diversos paradigmas de programação e destaca as principais características do paradigma funcional conforme a gente fez aqui. E por fim, essa sexta e última referência é um livro aí bastante interessante para quem tem interesse em aprender o Haskell. Os autores disponibilizaram o livro gratuitamente no site deles, então caso você tenha interesse, você pode ter acesso lá ao livro na íntegra gratuitamente. Então finalizamos aqui o primeiro vídeo da série. O próximo vídeo dessa sequência discutirá mais a fundo a questão das funções no paradigma da programação funcional e todos esses conceitos ilustrados naturalmente em Haskell. Até lá!